Pronto? Então vamos lá. João 11. E a gente vai ler só do verso 1 ao 5, só para ter uma base. João 11, verso 1 ao verso 5. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela palavra do Senhor, pela palavra que é viva, Senhor, e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Nesta noite, Pai, que o Senhor esteja aqui trabalhando no nosso coração, conosco, no nosso caráter, na nossa vida, na nossa fé, amadurecendo, Senhor, a nossa fé, como o Senhor fizeste naqueles dias, Senhor, para que nós venhamos a crer, diz a palavra, Senhor. Então, que essa seja a obra do Senhor nesta noite. Ajuda-nos, Pai, com o Teu Espírito, para que venhamos a entender espiritualmente, Senhor, a verdade e a graça do Senhor em Teu nome, nós te pedimos. Nós oramos e consagramos ao Senhor este tempo para o louvor do Teu nome. Amém. Amém. Bom, João declarou, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hoje temos diante de nós mais uma demonstração, né, desta manifestação do Senhor em Cristo, da graça e da verdade, né? Como João disse, que Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas eu diria que é uma delas, entre todas essas que nós temos visto, talvez eu acho que essa demonstração talvez seja a mais especial, né? Onde Jesus de fato realmente se revela extremamente gracioso, onde Jesus realmente se demonstra realmente cheio de verdade, cheio de graça e de glória, como João disse, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sem dúvida, até um texto que nós já vimos muitas vezes, né? Várias vezes aqui, em outros lugares, já vimos muitas vezes, mas é um texto realmente muito querido e vale a pena sempre a gente estar extraindo, né? Ele é muito, muito rico, há muitas coisas especiais para nós em relação ao Senhor, ao seu tratar conosco. É uma experiência, eu diria, única dentro do Evangelho de João. É um dos textos mais ricos e mais bonitos do texto do Evangelho de João. Bom, diz a palavra que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 3 diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, já conseguimos ver por que esse episódio dentro do Evangelho de João, ele é único, nós podemos dizer assim. Por quê? Por que ele é único? Porque diferentemente dos outros episódios relatados até esse momento do livro, porque depois daqui, o foco é muito o momento que antecede a cruz e a ressurreição. Até aqui, né, a gente pode dizer que é o ministério de Cristo. Né? É onde Jesus se revelando cheio de graça e de verdade. Ele vai continuar se revelando cheio de graça e de verdade, mas a partir daqui depois, o foco, a lente do Evangelho, ela se foca muito naquele momento, da ceia até a crucificação e a ressurreição. Pré-cruz, né? Pré-cruz, exatamente. Né? Então, olha só, diferentemente dos outros episódios relatados até esse momento, desse trecho do livro de João, esse aqui, ele é o único, porque é onde nós vemos Jesus manifestando a graça e a verdade, revelando a sua glória diretamente entre pessoas já próximas a Ele.
Ou seja, pessoas que já tinham certa intimidade com Jesus. No casamento de Caná, que é o primeiro milagre revelado em João, né, os noivos não tinham intimidade com Jesus. Embora eles estivessem num casamento, não vemos no texto nenhum tipo de relacionamento íntimo entre os noivos e Jesus. Quando a gente vê o texto de João com Nicodemos, a gente vê claramente que Nicodemos não tem nenhuma intimidade com Jesus. Quando a gente vê Jesus e a mulher de Samaria, a gente vê que aquilo ali é um primeiro encontro entre a mulher e Jesus. Então não há intimidade com Jesus, né? Nem sabe ainda quem é, muito bem, quem era Jesus, quem de fato era Jesus. Quando a gente vê o episódio do paralítico de Betesda, a mesma forma, né? Esse homem sequer sabia quem era Jesus, não havia sequer nenhum tipo de proximidade ou intimidade com Jesus. Quando a gente vê Jesus multiplicando os pães e os peixes, tirando ali os discípulos, toda aquela multidão, né, também não demonstra nenhum tipo de intimidade ou proximidade com Jesus. Muito pelo contrário, depois que ele começa a pregar, o que acontece? Acabam até indo embora. Não é verdade? Quando a gente vê o episódio da mulher adúltera, né, o que a gente vê? Também, da mesma forma. A mulher não conhecia Jesus, não é verdade? E a mulher ali estava para ser o quê? Apedrejada, né? Então Jesus simplesmente dá um livramento para ela. Mas ela não tinha, pelo menos até aquele momento, né, nenhum tipo de proximidade com Jesus. O cego de nascença, também. Certo? O cego de nascença também era outro que não tinha ainda tido nenhum tipo de experiência com Jesus. Ou seja, esse texto é único dentro do Evangelho de João. É o único texto do Evangelho de João onde há um relato da manifestação da graça e da verdade, da glória de Deus entre pessoas com proximidade com Jesus. Né? Nesse texto, vemos que tudo o que acontece está relacionado com pessoas que já conheciam a Jesus. Que de certa forma já tinham um relacionamento com Jesus, que já andava, né, com Jesus, que já tinha proximidade. No verso 2 diz aí que Maria era a mesma, olha só, que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. Ou seja, era uma mulher, olha lá, Maria era uma mulher que já tinha tido uma experiência com Jesus. E uma experiência até relativamente próxima, né, bem próxima, bem íntima mesmo, né, de enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Lavá-los com lágrimas e enxugar com os cabelos. Olha só. Diz aí no verso 5, olha só, que Jesus amava a Marta, sua irmã Maria e a Lázaro. Olha só, então já era uma família, nós vemos aqui uma família que já tinha relação direta com Jesus. Esse texto é lindíssimo, né? Porque é um relacionamento aqui já de proximidade. Diz aí, né, há essa declaração. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A gente não vê essa declaração nos outros episódios. Em nenhum deles. A gente não vê essa declaração no casamento, não vê essa declaração em Nicodemos, não vê essa declaração em Samaria, não vê essa declaração em Betesda, a gente não vê essa declaração... Nenhum dos episódios anteriores a gente vê essa declaração direta. Jesus amava. Ele é único. Esse é um trecho lindíssimo e único, porque demonstra que é um episódio onde Jesus já tinha a proximidade, né? Proximidade com essas pessoas. Bom, vamos ler de novo, só que agora com mais versículos, do verso 3 ao verso 16. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus:
Não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Bom, João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não, tudo bem. Nestas palavras de João, de certa forma, nós podemos ver os propósitos de Deus quanto à revelação da graça e da verdade em Jesus Cristo. Olha só, ele diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu posso afirmar para vocês que a manifestação da graça e da verdade estarão sempre relacionadas a pelo menos 2 propósitos divinos. Sempre. Pelo menos 2 propósitos divinos. Quando Jesus manifesta a graça e a verdade, há sempre 2 propósitos divinos. O primeiro é simplesmente a glória de Deus. Jesus, cheio de graça e de verdade, é a glória de Deus. Deus é glorificado. E o segundo é a experiência, a revelação, o conhecimento desta glória de Deus. João disse: vimos a glória de Deus. Quando João declara, que Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele depois declara: então vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Quando João vê e contempla a manifestação da graça e da verdade, o que ele está vendo? A glória. Então a manifestação, irmãos, da verdade e da graça, elas cumprem sempre 2 propósitos, pelo menos, divinos. Primeiro, que é o simples fato de glorificar ao Senhor. Jesus manifestando graça e verdade, ele é a glória de Deus. Ele glorifica a Deus. Ele é a glória de Deus. E o segundo propósito é: nós temos conhecimento, experiência, relação com esta glória de Deus. Podemos dizer: vimos a glória de Deus. Esses propósitos, sempre estão relacionados com a manifestação da graça e da verdade. Agora, olha só, repara só, este episódio que nós estamos falando aqui, de Lázaro, de Marta, Maria, este episódio, estes 2 propósitos aparecem claramente. Veja só, diz aí o texto: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aí olha só o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esse aqui é o primeiro propósito divino, irmãos, para tudo que estava acontecendo aqui. Para tudo que estava acontecendo com essa família. Era uma família, não era com Lázaro. Era com Marta, com Maria, e Lázaro. Quando a gente perde um ente querido na família, não é com o ente querido que está acontecendo, é com toda a família. Não é verdade? Então esse é um episódio com uma família que já tem proximidade de Jesus. E tudo que estava acontecendo com essa família, diz Jesus aqui, que era para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse, por aquela experiência, glorificado. Jesus disse que Lázaro estava enfermo não para a morte.
mas sim para a glória de Deus. Note só, irmãos, havia um propósito divino para tudo o que estava acontecendo com Lázaro, Maria e Marta, a quem Jesus amava, né? E esse propósito era o quê? O Filho ser glorificado. Aquela enfermidade, Jesus afirmou, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. Ou seja, a manifestação da graça e da verdade naquela ocasião, irmãos, na vida daquela família, no meio daquela família, era para que o Filho de Deus fosse glorificado. O Filho de Deus fosse glorificado. Agora aqui um detalhe, né? A gente lendo aqui parece ser fácil isso, mas quando a gente experimenta disso, né? Como é complicado muitas vezes assimilar esses propósitos divinos. Não é verdade? Hã? É dificílimo entender isso. Só a graça e a verdade mesmo. Para nós, muitas vezes, a gente pensa que é assim para a morte. Muitas vezes, quando acontece esse tipo de experiência extremo, né? Ponto da morte, né? Lázaro chega a falecer, ele morre. Esse tipo de experiência onde é extremamente dolorosa, onde envolve família, né? Como envolvia aqui, geralmente nós temos muita dificuldade de analisar isso e ver isso como sendo para a glória de Deus. Talvez do lado de fora a gente consiga ver com facilidade, mas quando a gente está vivendo, aí é outra coisa. Geralmente a gente diz sim, né? A gente diz aqui assim, na nossa mente e no nosso coração, é para a morte. Agora, João chega a, né, deixar isso bem claro, né, nessas palavras, que Jesus afirma que aquilo não era para a morte. A primeira coisa que ele fala ao receber a notícia, ele diz, essa enfermidade não é para a morte. Primeiro ele tem que falar o que não é, né? Para depois ele falar, mas sim para a glória de Deus. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, né? Ele disse, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Bom, irmãos, esse é o primeiro propósito aparecendo aqui no texto. Ainda não, a gente não está vendo aqui como que isso se deu, né? Como ocorreu. Mas aqui é a declaração do propósito, do primeiro. O segundo aparece a seguir, diz assim, verso 6. Quando, pois, soube Lázaro que estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Repara só que agora entra outros personagens aí na história. Quem que entra na história? Os discípulos entram na história. Aí olha só, verso 8 ao verso 16. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte, mas eles supunham que tivesse falado de repouso de sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele? Bom, o que está acontecendo aqui? Jesus podia sim tratar aquele caso somente entre Lázaro, Marta e Maria? Claro. Podia ou não podia? Podia. Mas note só, Jesus ele não simplesmente tratou esse caso entre Marta, né, Maria e Lázaro. Há outros episódios aqui que a gente vê, por exemplo, Jesus e o paralítico de Betesda. A gente não vê os discípulos na história. Foi com ele. Jesus e Nicodemos.
Foi com Nicodemos. Com a mulher samaritana. Depois eles até chegam no final da história, tal, mas diretamente era eles, só os dois. Não é verdade? Aqui, nesse caso, o que acontece? Outras pessoas que estão próximas dele. Exatamente. Jesus podia simplesmente ter recebido a notícia e ido diretamente para lá, não podia? Claro que podia. Mas ele não faz isso. Jesus, ele inclui os discípulos naquela história. Diz o texto que Jesus, ao receber a notícia, ainda demorou onde estava. Olha só que interessante. Demorou lá e disse assim aos discípulos: vamos outras vezes para a Judéia. Olha que interessante. Depois, vamos lá para a Judéia. Ele disse assim para os discípulos. Ele não disse, eu vou para a Judéia. Ele disse, vamos nós outra vez para a Judéia. Jesus inclui diretamente os discípulos a esta história, a este acontecimento, a esta experiência. Eles podiam ficar de fora, mas Jesus os inclui. Ele diz, vamos outra vez para a Judéia. Então olha só o que acontece. Os discípulos demonstram uma certa rejeição com aquele plano divino. Veja só, verso 8 eles disseram assim, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? No verso 16, olha só, Tomé diz assim, vamos também nós para morrermos com ele? Ou seja, os discípulos, o que acontece aqui com os discípulos? Os discípulos estavam com medo. Então seria quase uma afirmação, né? Nenhuma pergunta. Ele já pergunta Vamos também nós para morrer com ele, ponto. E aí eles falam, mas Senhor, agora mesmo, a gente acabou de voltar lá, eles estavam querendo te apedrejar, você vai querer voltar para lá mesmo, E aí um deles até fala assim, mas nós vamos lá para morrer com ele, para ser apedrejado com ele. Agora olha só, Jesus diz assim também a eles, verso 11 a 13. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso de sono. Os discípulos, irmãos, o que está acontecendo com os discípulos? Os discípulos, diante daquelas circunstâncias, diante do que estava acontecendo com Lázaro, os discípulos não conseguem ver claramente a cena. Os discípulos não estavam entendendo claramente o quadro, o ocorrido, o que estava acontecendo. A situação com Lázaro, com Marta e com Maria. Os discípulos acreditam, simplesmente que Lázaro estava dormindo. Não, para que Jesus ia tirar eles lá para acordar lá? Eles acham que ele estava dormindo, Versos 14 e 15, Jesus chega a dizer claramente, Lázaro morreu. Porque Jesus tinha dito, vamos lá para despertar a Lázaro. Lázaro dormiu e nós vamos lá para despertar. E eles dizem, não, mas se está dormindo, tá bom, tá tudo bem. Se está dormindo, está tranquilo. Numa versão mais normal. Aí, o que acontece? Jesus chega a dizer claramente, não, vocês não estão entendendo. Lázaro morreu. Porque eles não estavam entendendo. E aí Jesus complementa, olha, e por vossa causa me alegro de lá não estivesse. Lembra que ele demorou quando ele recebe a notícia? Quando ele recebe a notícia, ele ainda demorou, ele não foi diretamente. E ele disse, é por vossa causa que me alegro que não lá estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Bom, irmãos, eis aqui o segundo propósito divino na história.
O primeiro era para que o Filho de Deus fosse glorificado. Jesus disse, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, o Filho do homem, seja glorificado por meio dessa enfermidade. O segundo é para que os homens pudessem ver o quê? A glória de Deus, irmãos. Jesus disse, Lázaro morreu, mas por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. Para que? Olha o segundo para na história aí. O primeiro era para a glória de Deus. O segundo é para que possais crer. Vamos ter com Ele. Vamos ter com Ele. Jesus, havia algo a ser trabalhado nos discípulos. A gente vai ver daqui a pouco que não era só nos discípulos, aparecem outros personagens na história que também tinham essas mesmas dificuldades, inclusive Marta e Maria, Deus precisava trabalhar nos homens. Irmãos, a glória de Deus, a revelação da glória de Deus, necessariamente precisa de um trabalhar de Deus em nós. A manifestação da graça e da verdade necessariamente faz com que nós tenhamos que ser trabalhados por Deus. Isso é um fato. Ele disse, por vossa causa, para que possais crer. Olha só, irmãos, porque Jesus ficou lá, porque Jesus não foi diretamente e não foi sozinho, Por que ele demorou quando ele recebeu a notícia? Porque ele ficou lá, porque ele precisava fazer algo por vossa causa. Olha isso. Por causa dos discípulos. Por que Jesus, se Marta e Maria, quando Jesus chegou lá na aldeia, Jesus, por que você demorou? Jesus podia falar assim, é por causa dos discípulos. É por causa deles. Aqui é uma brincadeira, mas podia acontecer. Porque ele diz, é por vossa causa. Me alegro de que não estivesse lá. Bom, irmãos, Jesus queria sim que Deus fosse glorificado naquela situação. Esse era um propósito divino. Mas também Jesus queria que os homens viessem a crer nele. Jesus também queria que os homens viessem a enxergar a sua glória, o seu poder. Jesus queria sim que os homens naquela situação experimentassem da graça e da verdade. Jesus disse, por vossa causa, eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com Ele. Bonito, né? É claro que isso, como eu falei para você, vivendo, experimentando situações assim, ela ganha outra, ganham outros sentimentos, ganham outras cores. Mas quando a situação não está no seu controle, Exatamente. Situações como essas, Que a gente, de fato... E aparece isso, viu, Rodrigão? Você vai ver, daqui a pouco aparece o quanto a gente demonstra isso. O quanto a gente está fora desse controle das coisas. Quando envolve a glória de Deus, quando envolve esses propósitos divinos na nossa vida. Bom, vamos continuar. Vou pedir para alguém ler, por favor, do verso 17 ao verso 37. É muito? Por favor, então, 17 ao 37. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Bom, João disse que Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos, ele diz, a sua glória como do unigênito do Pai. Assim Jesus manifestou sua graça, sua verdade e revelou sua glória neste caso. Olha só, irmãos, temos aqui muitas coisas interessantes para aprender nesse texto. Diz a palavra que Jesus chegando, lá onde estava Lázaro, Marta e Maria, chegando lá, Jesus encontrou Lázaro no verso 17. O quê? Já sepultado, já há 4 dias. Irmãos, olha só, aqui algo lindo sobre o Senhor, sobre a glória do Senhor, sobre o seu poder, sobre sua graça, sobre os seus propósitos divinos na nossa vida. Os propósitos de Deus sobre nós não trafegam, eu posso dizer, unicamente no nosso tempo e espaço. O que isso significa? De certa forma, os propósitos de Deus não são atemporais. Por quê? Eles não se limitam ao nosso tempo e ao nosso espaço. Lázaro, quando Jesus chegou lá, Lázaro já o quê? Estava morto, sepultado. Sabe quantos dias? Diz aí o texto. 4 dias. O enterro já tinha sido há 4 dias. Olha só que interessante. Ou seja, o que acontece na ótica humana? Tempo e espaço. Nós, irmãos, somos limitados ao tempo e espaço. Jesus não estava lá, Jesus não estava lá, Lázaro morreu, ele estava sepultado, Jesus chega 4 dias depois. Para pensar, uma situação, até na sua vida, assim, alguma coisa que você está esperando, precisa de uma resposta de Deus, e a resposta chega 4 dias depois que a coisa acabou. Mas olha só, Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias, mas isso não impediu, não limitou o agir e os propósitos de Deus sobre aquela família, sobre os discípulos. Irmãos, nós somos limitados ao tempo e o espaço. Deus não. Deus tinha um propósito naquela história? Qual era o propósito? Crescem. Era para que eles viessem crer, e ele fosse o quê? Fosse glorificado. Era para a glória de Deus. E ele tinha dito, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando ele chega lá, está o quê? Morto. Mas tinha o propósito de Deus. Não era para a morte deles. Era para a glória de Deus. Vocês estão vendo muitas vezes como os propósitos divinos, eles não trafegam muitas vezes simplesmente dentro desse nosso contexto, tempo e espaço. Acho que agora é tarde, agora já não deu mais, acho que já não é mais a hora, já não pode mais acontecer. A gente tem essas coisas, muito disso, não temos? Nós temos o tempo todo essas coisas. Deus não. Era para a glória de Deus. Jesus já está morto. É para a glória de Deus.
Estão entendendo? Há uma diferença muitas vezes, né? Na nossa ótica e na ótica dele. Deus não se limita ao nosso tempo e ao nosso espaço. Olha só, verso 19. Diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do sermão. Surgem outros personagens aí, né? Diz aí que muitos judeus, né, tinham ido lá ter com Marta e Maria a respeito do sermão. Para o quê? Para consolar. Muitas pessoas foram lá, estavam ali consolando Marta e Maria. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Eu acho esse texto lindo. Olha só. Interessante como nós, homens, pessoas, indivíduos, reagimos diferentemente diante dos problemas e diante de Deus, muitas vezes, não é verdade? Como a gente reage diferente, muitas vezes. Veja só, Marta, quando Jesus chegou lá, Marta, o que acontece? Marta saiu ao encontro de Jesus. Marta estava ali, vivendo aquele problema, né, do seu irmão que tinha falecido havia 4 dias. E quando Jesus chega, ela sai com tudo, vai ao encontro de Jesus. Diz o texto que Maria ficou sentada. Olha a diferença. Um saiu ao encontro, outro ficou sentada em casa. Sinceramente, eu não sei aqui se tem um jeito melhor do que o outro de reagir. Só sei que são diferentes as maneiras que muitas vezes correspondemos, né, diante dos problemas e diante do Senhor. Uns saem ao encontro, outros ficam sentados em casas. Qual que é a melhor maneira? O texto não fala aqui se tem uma melhor maneira. O texto fala aqui que há maneiras diferentes que os homens reagem muitas vezes diante do problema e diante de Deus. Eu acho, na minha opinião, que Deus respeita, né, essas diferenças entre nós. E nós também devemos aprender a respeitar essas diferenças entre nós. Eu posso reagir de uma maneira diante de um problema e diante daquilo que Deus pode estar fazendo na minha vida. O irmão que está do meu lado pode reagir completamente diferente. Quem está certo, quem está errado, quem que é melhor, quem que é pior? Não tem isso, na verdade. O que tem são diferenças que Deus muitas vezes respeita e que nós precisamos também saber, aprender a respeitar. Talvez haja a hora de sair ao encontro de Deus, talvez haja a hora de ficar sentado e talvez haja a hora que provavelmente não importa. Se você saiu ou se você ficou. Quem dessas duas tiveram parte e comunhão com aquilo que Deus realizou ali? Marta ou Maria? A que saiu ou a que ficou? As duas. O que nós temos aqui a aprender muitas vezes é entender essas diferenças, não é verdade? Como nós estávamos conversando aqui ontem, né? Conversamos terça-feira também e tal. Temos que aprender a conversar, a entender as nossas diferenças. Daquilo que Deus porventura possa estar fazendo nas nossas vidas, O que Deus está fazendo na minha, na vida da minha esposa, na vida de um, de outro, tal. Pode ser. Há diferenças nessas histórias todas e nós temos que aprender a entendê-las e respeitá-las. Muitas vezes nós queremos padronizar a coisa, não é verdade? É assim que a coisa funciona. É assim que a coisa acontece. E Deus está falando assim, não é nada disso. Com você é assim, com o outro não é assim. Com Marta, a Marta, ela se sentiu necessária, né? Ela sentiu necessidade de sair ao encontro de Jesus. Maria não. Né? Pode falar. Eu achei, como eu compartilhei com os irmãos, que eu gosto muito desse texto. E eu achei muito interessante porque aqui, aproveitando esse gancho do que você falou, das diferenças, né? Que Marta reage de um jeito e Maria do outro. E em outro texto já mostra essa diferença das duas também, né? Quando Jesus vai até a casa e enquanto Maria está servindo lá. Mas É uma outra situação, mas não, é uma coisa que aqui o
ele deixa bem claro que é Elas tinham temperamento. elas eram Um diferentes. é de um jeito e a outra do outro. Não, as duas já serviam, conheciam o Senhor, as duas já tinham um relacionamento com Ele, mas eram diferentes. E nós precisamos entender essas nossas diferenças e aprender com as nossas diferenças, não é verdade? Saber que há diferenças. O que acontece muitas vezes? Quando nós, homens, queremos padronizar as coisas, o que a gente está fazendo? A gente está gerando um grupo de pessoas doentes, porque nós não somos iguais. E graças a Deus por isso. E jamais seremos. Então, para que padronizar? Para que tentar ser igual? Isso é uma coisa doente. A gente vê um mundo doente, pegando que nada a ver as coisas em relação à moda, né? Todo mundo igual. Padronizado, né? É assim, um padrão de beleza. Um padrão E gera doença mesmo, né? Bom, vamos dar uma olhada. Verso 21. É interessante, vai falar muito ainda sobre isso. Disse, pois, Marta a Jesus. Né? Marta saiu lá ao encontro, né? Maria ficou e Marta chegou lá na presença de Jesus e disse assim: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Marta, assim também como Maria, olha só que interessante, elas eram diferentes, mas também tinham muita coisa em comum, né? Marta, assim como Maria, quando elas encontram Jesus, ao encontrar Jesus, elas questionam o quê? O fato de ter, né, acontecido o que aconteceu pela ausência de Jesus. Né? Porque elas dizem assim: Senhor, se você estivesse aqui, não teria isso acontecido. Meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido, Lázaro não teria morrido. As duas, quando encontram Jesus, elas pensam de forma bem semelhante nesse aspecto. Há diferenças, o texto mostra diferenças e semelhanças. Isso é muito interessante. Agora, olha só, né? Na ótica delas, se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. Né? Marta disse: se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Isso é interessante. Muitas vezes a gente acha que, né, Jesus podia ter feito algo, né, para que isso não tivesse acontecido. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, olha só. Marta também disse assim, verso 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta, olha só, podia ainda pensar que o que aconteceu, aconteceu porque Jesus não estava lá. Porque se ele estivesse lá, não teria acontecido. Mas ela também tinha uma virtude muito grande. Ela disse assim para Jesus: eu sei que mesmo agora quando? Mesmo agora com ele morto, mesmo 4 dias depois de sepultado, mesmo agora, nesse momento, nesta hora, fora do meu tempo, fora do nosso espaço, olha só que interessante. Mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, Marta sabia que mesmo naquele momento, mesmo com seu irmão sepultado há 4 dias, mesmo assim, Deus ainda poderia conceder, por meio de Jesus, graça para a sua vida. Ela disse: mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Eu sei disso, ela falou. A gente precisa aprender com Marta muitas vezes, né? Pode estar lá 4 dias. E ela está falando, mas ainda assim, mesmo agora, eu sei. Eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Bom, verso 23, Jesus declarou: teu irmão há de ressurgir. Então, verso 24, replicou Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui talvez o ponto mais importante em toda essa história.
Estamos aqui falando de graça, estamos aqui falando de verdade, estamos aqui falando de glória de Deus, de propósitos divinos, não estamos? Estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre um episódio onde uma família que já conhecia Jesus, que já tinha experiência com Jesus, passa por um momento muito difícil de morte, de perda, e Jesus está ali se envolvendo com aquela situação e tudo mais. Quando Jesus chega naquele episódio, já havia 4 dias, Lázaro já tinha sido sepultado. Então, o que acontece? Marta é a primeira ali daquela família, a se apresentar diante de Jesus. E diz para Jesus: eu sei, Jesus, que quando, mesmo agora, com meu irmão morto, Deus pode te conceder tudo. E aí Jesus diz para ela, teu irmão há de ressurgir. E aí ela diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mas Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E ela disse: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Qual que é a resposta de Jesus para tudo o que estava acontecendo naquela família? Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, tudo se concentra em Jesus. O que isso quer dizer? Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, ele está dizendo eu sou a revelação da graça, eu sou a revelação da verdade, eu sou a revelação da glória de Deus, e tudo isso se resume em quem eu sou. Quando João fala sobre Jesus cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, ele está falando de uma experiência nele. Jesus não chega lá falando assim: pode ficar tranquilo, vou dar um jeitinho nessa história aqui. O que você quer que eu faça aqui para arrumar essa história aqui? Ele chega dando essa resposta. Ele chega dando a resposta assim: eu sou. Eles precisavam de graça? Eles precisavam da verdade? Eles precisavam daquele propósito divino se cumprindo? A glória de Deus? Precisava? Claro que precisava. Era o propósito divino? Era. E a resposta para tudo isso é o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus. Ou seja, irmãos, onde está a manifestação da graça? Onde está a manifestação da verdade? Onde está a manifestação da glória de Deus e dos propósitos divinos? Em Cristo. Muitas vezes a gente tem uma ótica um pouco diferente sobre isso. A gente pensa que Deus vai fazer alguma coisa para resolver esse problema. Deus vai fazer uma coisinha aqui, alguma coisa aqui ele precisa fazer para arrumar o problema. E Deus fala assim: não preciso fazer uma coisinha aqui para resolver o problema. Eu sou a resposta para o problema. Deu para ver a diferença? O problema não precisava ser feito, eu preciso fazer alguma coisa aqui para resolver esse problema. Ele fala assim: não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a resposta para o problema. Em João a gente vê muito desse eu sou. Em João é que a gente vê ele falando: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou. Essa revelação do eu sou, ela está totalmente manifesta e plena no Evangelho de João, que é o Evangelho que fala sobre a manifestação da graça e da verdade e da glória de Deus. Ou seja, quando queremos ver a manifestação da graça, da glória e da verdade de Deus, nós temos que então ter uma experiência com a manifestação de quem Ele é. É conhecendo quem Ele é que nós então conhecemos da graça, da verdade e da glória de Deus. Olha só, vamos lá, continuando. Tendo dito isto, verso 28. Retirou-se
Marta, e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o mestre chegou e te chama. Verso 29, ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Maria só se levanta quando ouviu, né? Ouviu isto, disse ele. Ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Muitas vezes só levantamos quando ouvimos, né? Ouvimos o que? Jesus te chama. Muitas vezes nós levantamos simplesmente quando Jesus chama. Tem hora que a gente corre. E tem hora que a gente levanta só quando a gente ouve. Ouvindo então, levantou-se e foi lá depressa ter com ele. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Olha lá, ela fala exatamente a mesma coisa que a irmã Marta já tinha dito. Só que um pouco diferente, porque ela se lança aos pés, né? Maria se lançou aos pés de Jesus. É bonito isso, né? Como a gente precisa aprender, né? A se lançar aos pés de Jesus. Marta, eu acho que ela tinha mais convicções, eu acho, assim. Eu acho que era um pouco mais convicta. Ela foi, e ela falou, mesmo agora, tal. Mas Maria tinha um coração, acho que um pouco mais quebrantado, né? Um coração muito mais humilde, já chegou se lançando aos pés de Jesus. Ela já tinha experiências assim, né? Com Jesus. E ela diz: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aquela mesma fragilidade que Marta também tinha. Ela fala: bom, Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Então, verso 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Verso 35, Jesus chorou. Irmãos, aqui com certeza uma demonstração de graça em Jesus, né? Diz a palavra que Jesus, vendo Maria chorar, agitou-se no espírito e comoveu-se. E depois também chorou. Irmãos, isso é maravilhoso. Por quê? De certa forma, irmãos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas tristezas são também sentidos pelo Senhor. O que acontece aqui é que a gente vê também Jesus, de certa forma, também sentindo o que Maria estava sentindo. Quando ele viu, diz a palavra, Maria chorando, né? E assim também os judeus também estavam ali comovidos com aquela, né? Com aquela situação. Quando a gente vai em um velório, a gente vê as pessoas comovidas, podem ser até não muito próximas, mas há uma comoção, né? E Jesus chega ali e vê exatamente aquilo. Maria chorando, as pessoas comovidas, aquela tristeza, uma pessoa querida que se perdeu. E o que acontece com Jesus? Diz, né, exatamente que a palavra é que ele agitou-se no espírito. Olha, o interior de Jesus se mexeu. No interior do Senhor, lá no espírito dele, a coisa se agita. Olha que interessante, irmãos. E ao se agitar, ele se comoveu também. E o que acontece? Ele também chorou. Ou seja, irmãos, quando Jesus viu Maria, Jesus se agitou, se comoveu e chorou. Irmãos, só Jesus para nos mostrar isso. Só Jesus para nos revelar isso. Só Jesus para nos revelar que o coração de Deus também se comove, né? Também se agita com as nossas perdas, com as nossas tristezas, com o nosso desespero, com as nossas angústias. Não é uma ilusão isso. Não é uma utopia. A gente tem muitas vezes a nossa perspectiva de Deus tão longe, né? Tão longe, tanto indiferente com tudo que está acontecendo. Eu tenho soberania, né? Aquela coisa, eu tenho soberania, pode deixar que a coisa vai se resolver e daqui a pouco, né? Quando der, dá um pulo aí. Não é Deus que está longe, é nós. É. Até
porque A gente vê ele como presidente, não como amigo. Não como alguém que também sente o que a gente está sentindo. Se um amigo chega em você, seja de uma notícia boa ou ruim, você se doe, você se alegra junto. Então a gente tem que ter mais claro a amizade de Jesus. E essa condição nele também, né? Ele sente, do mesmo jeito que a gente sente. Ele também sente. Você ia falar alguma coisa, mãe? Você ia falar alguma coisa? Não? Bom, Jesus aqui se revela muito humano, muito sensível, né? Muito próximo daquilo que nós vivemos. Daquilo que nós vivemos, o que eu e você vivemos. Esses limites todos, né? Essas dificuldades todas, essas fragilidades todas com a vida. Tudo isso aqui, né? De certa forma faz parte da vida. E nós estamos assim na vida. Nós somos assim na vida. Essa aqui é o nosso espelho na vida. Nós também somos assim. Não é verdade? Temos também essas fragilidades na vida. Todas essas. Como Marta, como Maria, como Lázaro, como os discípulos, como os judeus. E aí chega Jesus nessa história, sendo quem ele é, mas também participando disso, também sentindo isso. Ele se fez carne, como João disse. O verbo se fez carne, o verbo. Oh, com certeza. Porque igual, ele foi até lá, já sabendo do propósito, já sabendo que Lázaro ia sim, queria ressuscitar Lázaro, mas ainda assim, sabendo que o controle estava na mão dele, ele se compadece. Sendo ele quem ele é, né? Ele também demonstra que isso está um tanto próximo, né? A graça é a verdade e a glória de Deus em Cristo Jesus. O verbo se fez carne, o verbo, aquele que estava no princípio, como João disse, né? Aquele que no princípio era todas as coisas e por meio dele foram feitas todas as coisas. Esse verbo que é altíssimo para nós, né? Que é glorioso demais para nós, esse verbo, ele se fez carne. Ele se agitou no espírito, esse verbo. Esse verbo se comoveu, esse verbo chorou. Esse verbo manifestou graça, esse verbo manifestou verdade, é a verdade. Esse verbo, né, permitiu que nós víssemos a sua glória. Irmãos, né, nós temos um Deus que sente. Né, a gente vê aqui Jesus sentindo. Não temos um Deus que não sente. A gente tem uma perspectiva de Deus muitas vezes, principalmente nessas situações, né? Que Deus não sente o que eu estou sentindo. Que Ele não sabe o que eu estou sentindo. Que Ele não está vendo o que eu estou vendo. Você sabe que Ele pode... E é por isso que a gente fala, se você estivesse aqui, não teria acontecido isso. É por isso que a gente fala esse tipo de coisa. Como se fosse a distância o problema. É, porque a gente acha que Ele não está sentindo. Que Ele não sente também, como a gente sente. E é engraçado assim, né, que Jesus já sabia de tudo, ele já sabia do propósito dessa situação. E no primeiro momento ele fala, é por vossa causa que me alegro. Mas ele sabe como ele estava comovido, essa situação mostra que ele se entristeceu, não é em alegria, assim. Né? A alegria... A alegria dele era pelos discípulos estar contemplando a glória. Isso, a alegria dele... Ele sabia mais propósito, não pelo fato do Lázaro ter morrido, e a família passando por tudo. Claro, evidente. E aí você vê assim, que lindo, que sacrifício. Olha, eu estou aqui, eu realmente não fui antes por vocês. A alegria é ver o propósito se cumprindo, né? Aquele propósito, depois dessa manifestação toda de graça e verdade, onde ele é glorificado, né? E onde os discípulos passam a crer, né? E ver a glória, essa manifestação. E aí ele vê o resultado daquilo, aí sim, ele se alegra. Ele tem essa capacidade de se alegrar antes, de ver isso já realizado, né? Que nós não temos. Por isso que ele fala, para que vocês possam crer, para que nós possamos ver também, que é o que eu estou vendo. Essa é a questão, irmãos. A gente consegue ver só pela graça e pela verdade. Muita graça, muita verdade. Só por ele mesmo se manifestando. A gente precisa que ele venha no meio da história toda e falar, eu sou. É quando ele entra no meio da história toda e fala, eu sou.
que Deus faça isso conosco. Venha no meio das histórias e se revele dizendo, eu sou. Veremos a graça, a misericórdia, a verdade, né? A glória de Deus. Como nós precisamos disso? Eu quero falar, toda hora eu olho para esse texto, eu sou meio até carentão com esses textos, assim, sabe? Porque eu olho para esse texto, assim, sempre eu falo, Deus, eu quero, quando eu falo, eu vi lá, vimos a sua glória, eu falo para Deus, eu também quero. Eu faço assim com o Senhor. Eu sou meio carentão mesmo, porque para mim eu não quero isso palavras, eu não quero um texto que eu leio toda hora e acho bonito. Eu não quero. Eu acho que não vai me agregar muito. Eu quero isso. Quero mesmo. Bom, agora olha só que interessante. Até mesmo alguns judeus reconheceram este lado de Jesus, irmãos. Olha que lindo. Alguns, né? Presta atenção no que eu estou falando. Sempre. Verso 36 diz assim, então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Olha só, irmãos, né? Até os judeus viram que Jesus amava. O que os judeus estão vendo aqui nessa história toda? Jesus amando. O que diz lá no verso 5? Que Jesus amava, não é verdade? Marta, sua irmã e Lázaro. E os judeus veem depois dessa história toda o quê? Jesus amava. Alguns judeus viram, né, o quê? O amor em Jesus. Viram Jesus amando a Marta, a Maria e a Lázaro no meio daquela situação toda, né? No meio de tudo aquilo. Viram ele amando. Mas olha só, verso 37. Mas alguns outros objetaram, né? Uma palavra difícil, né? Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Olha a mente aí. A mente, né? De novo, né? Alguns, ao invés disso, diziam, não podia ele, né, que abriu os olhos ao cego fazer com que isso não tivesse acontecido? É isso que eles estão falando. Né? Ou seja... Não, mas não fez nada. Ou seja, não podia ele, então, ter evitado tudo isso? Para nós, a nossa cabeça muitas vezes é assim. Para nós não é melhor, mais fácil evitar tudo isso? Na nossa cabeça a gente não está pensando muitas vezes assim? Não, mas por que já não tinha evitado tudo? Já que amava? Ai, Senhor, por quê? Já que amava, já que abriu os olhos aos cegos, já que é, né? Quem é, já que tem esse... Por que já não evitou tudo isso? Né? Por que já não fez com que esse homem não tivesse morrido? Eles estão dizendo isso. Aqui, isso é um pensamento nada espiritual. Muito comum entre nós, em nós, muitas vezes, mas nada espiritual. Nada espiritual. Né? Aqui é a evidência dessa necessidade da graça e da verdade sendo revelada, manifesta. Pensamos assim muitas vezes, né? Se Deus nos ama, não poderia Ele então ter evitado essa morte? Se Deus nos ama, você já ouviu alguém falando isso? Você já pensou assim? Se Deus me ama, por que então? Por que não podia ter evitado então? Eu pensei já muitas vezes assim. Ou aquela velha história, né? Nossa, mas... Quando a gente perde alguma coisa... Nossa, mas que Deus é esse, o seu, então? Mas isso não está só quando somos afrontados por outros. Está muitas vezes em nós mesmos. Ai, Senhor, mas puxa, por que então eu perdi aquele emprego? Por que então roubaram o meu carro? Por que eu fui assaltado? Por que fiquei doente? Por que eu perdi, né, aquela pessoa querida? Por que não deu certo o meu relacionamento? Se Deus me ama, por que então isso aconteceu? Não podia ter evitado? É o que eles estão dizendo, não é verdade? Nós mesmos, muitas vezes. Só que isso não é nada espiritual. Isso é bem... Bom, isso aqui é só uma evidência, irmãos, da necessidade da graça e da verdade, né? Da revelação, do verbo que se fez carne. Bom, para finalizar, alguém lê para mim do verso 38 ao verso 46. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra.
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com a atadura, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram as coisas que viram. Bom, diz o texto, olha que lindo, Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Olha, a coisa ela é intensa, né? Novamente ele se agitou em si e aí ele se encaminhou para o túmulo, né? E era uma gruta cuja tinha uma posta, uma pedra na entrada. Então aí ele diz assim no verso 39, ordenou Jesus: tirai a pedra. Aí disse Marta, olha só, aquela que disse, sei. Exatamente. Ela disse assim, a irmã do morto, né? Está escrito assim, Marta, a irmã do morto. Olha que interessante essa expressão. Marta, a irmã do morto. Para enfatizar mesmo, né? Olha isso. Ela disse assim, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nossa. A demonstração das nossas incríveis limitações e fragilidades. Tem hora que a gente fala, eu sei. Mas Por mais que a gente saiba. Tem hora que a gente diz, eu sei, que mesmo agora. Mas aqui assim, você uma advogada da Marta aqui. Ela disse que sabia, mas aqui eu acho que ela não tinha entendido ainda o que Jesus ia fazer, não caiu a ficha. Então é uma fragilidade. A fragilidade dela. É, exatamente. Mas Jesus não falou para ela, olha, eu vou ressuscitar e não tira. Jesus não falou, tira a pedra. E ela disse, mas você quer ver ele? Você quer esse tipo de se despedir dele? E mas o Senhor já cheira mal. Assim como os discípulos, assim como os discípulos não estavam entendendo, quando ele falou assim, vamos lá que eu vou despertar a Lázaro. Ele falou, não, tá dormindo, tá bom, né? Marta também não está conseguindo ver o quadro por completo. Tem um véu na frente dela ali, né, cara? Como tem também diante de todos nós. Quando a gente fala, irmãos, sobre glória de Deus, sobre a manifestação da graça, da verdade, essa revelação extraordinária aqui, né? Essa revelação de Cristo, eu sou, do Cristo, do Filho, do Deus vivo. Irmãos, há sempre um véu que precisa ser arrancado, pela graça e pela verdade. E essa fragilidade está em nós. Marta mostra para nós aqui quem nós somos, né? Diante das circunstâncias, quem nós somos? Estes frágeis que não conseguem muitas vezes notar, perceber a ação de Deus. Quando Deus está falando assim, eu vou fazer isso para a glória de Deus, é para a glória de Deus. A gente não sabe exatamente o que Deus está fazendo. A gente não consegue. Eu não consigo. Quantas vezes eu me coloco diante de Deus, Deus, eu não consigo entender o que o Senhor está fazendo. Eu falo, tem sido, na verdade, uma coisa meio prática, acho que eu estou meio cansado até, porque tem sido meio, quando a gente não consegue ver, né, os propósitos de Deus, mas o que Deus está fazendo? E a gente faz exatamente igual, mas já cheira mal, já está Já foi, né? cheirando mal, né? Ou seja, Marta, né? Marta que tinha dito que sabia, né, que mesmo naquela hora Deus poderia conceder graça por meio de Jesus, mesmo ela tinha essas dúvidas, mesmo ela tinha essas fragilidades. Não tem super-herói aqui. Por mais que tenha fé, por mais que tenha convicções no Senhor. Marta, irmã do morto, porque poderia ter outra Marta lá, né? Entendeu? Eu acho interessante. Dá para pensar muito nesse Marta, a irmã do morto. Poderia ter outras Martas, né?
irmã que ressuscitou. Será que a gente também é irmão de morto? Com certeza. Só uma reflexão. Não, que Jesus vai ressuscitar. Senhor. Cabe pensar, não cabe? A palavra é para pensar, né? Estamos aqui para pensar. Então. Bom, verso 41 a 44. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Essa voz precisava entrar na nossa vida, né? Precisa entrar o tempo todo na nossa vida, né? Essa voz precisa ecoar o tempo todo em nós, na nossa vida, na nossa história. Sai para fora o morto. Não foi 3, 5 vezes, foi uma vez. Né? Tirar a pedra, né? Precisa tirar a pedra e precisa essa voz entrar lá na tumba, na sepultura, e o morto sair, né? Só Jesus mesmo. Verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Bom, irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos o cumprimento dos propósitos de Deus. Esses versos falam no cumprimento dos propósitos de Deus. Aqui nós vemos a manifestação da graça, da verdade em Jesus, o Filho sendo glorificado, né? Nós vemos aqui os homens podendo crer e conhecer ao Senhor, a verdade, Jesus levantando os olhos para o céu e dizendo: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Esta é a verdade que ele declara no meio daquela multidão que não estava conseguindo ver nem crer. Pai, ele diz, graças eu te dou porque me ouvistes. Graça e verdade, ele fala assim falou por causa da multidão presente. Ele não falou aquilo porque ele precisava falar, mas ele falou por causa da multidão. Isso é graça e verdade. E é interessante que ele fala isso antes de Lázaro sair. Que ele precisa... Qual que era o propósito? O propósito não era só ressuscitar Lázaro. Para que ele fosse glorificado. O propósito divino está na frente qual que é, irmãos? Você precisa entender isso também. Tem que estar na frente isso aí. Está sempre na frente. É difícil? É difícil. É esse trabalhar aqui que a gente está vendo todo. É muito difícil, mas está na frente. Está na frente. Ele precisava ser glorificado. Ele se revela. Ele se revela, né? Dizendo: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Daí ele fala assim: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão presente. Ele precisou falar o que falou por causa daquela multidão, para que aquela multidão viesse a crer que ele tinha sido enviado pelo Senhor. Aí olha só, graça e poder de Deus e glória de Deus. Verso 44. Saiu aquele que estivera morto. Irmãos, 4 dias saiu. 4 dias morto, saiu. 4 dias sepultado, saiu. Né? Se estiveras aqui, não teria acontecido. Saiu. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, ter evitado que ele morresse? Saiu. Saiu o que estivera morto. Saiu. Aí diz a palavra, verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo, olha o verbo, né? O que fizera Jesus, creram nele. Verso 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Outros, ainda assim,
foi embora ter com os fariseus. É difícil, né? Bom, irmãos, para acabar, João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos, ele disse, a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, meu desejo do meu coração, para todos nós, para todas as nossas famílias representadas aqui, como Marta, Maria e Lázaro, que foram representados ali naquele momento, aquela família. Irmãos, o desejo do meu coração é que o Senhor também se revele a nós a ponto de dizermos: vimos a sua glória. Isso é a experiência com Jesus que vale a pena. Isso é vida que vale a pena. Isso é experiência de existência, de vida que vale a pena. Não tem comparação com nada. Nada das coisas que a gente procura, que a gente vive, que a gente acredita ter necessidade de viver nessa vida, muitas vezes. Nada se compara a essa experiência. Que não é uma experiência religiosa. Que não é uma experiência num grupo A, um grupo B, com pastor A, pastor B, não é verdade? Fazendo isso ou fazendo aquilo. É simplesmente uma experiência com uma manifestação da graça e da verdade. A ponto de dizer, nós vimos Jesus, não vimos Jesus com graça e com verdade, nós vimos Jesus cheio de graça e de verdade. E assim nós vimos a sua glória. Quando a gente olha para a carta de João, não para o Evangelho de João, quando João está falando às igrejas sobre as suas experiências com o Senhor, irmãos, ele fala assim: ora, o que desde o princípio o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos. E ele não fala o que vi ou o que ouvi. Ele diz: o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Está entendendo? Irmãos, temos muito que aprender, a verdade é essa, na nossa vida. Temos ainda muito que compreender com o Senhor, temos ainda muito que crer, tendo ainda muitos que contemplar, né, da sua manifestação, da sua graça. Eu quero dizer como João, temos visto, temos ouvido, contemplado, e disso vô-la anunciamos. Precisamos muito, mas muito, da revelação, da graça e da verdade. Precisamos muito da revelação da glória de Deus. E em uma palavra, em Jesus. Nele. Quando conhecemos e entendemos quem Ele é, quem eu sou, Ele diz. Eu sou nessa história toda a ressurreição e a vida. O irmão está morto, eu sou irmão de morto, e ele é o quê? Ressurreição e vida. O importante nessa história toda, e o que faz toda a diferença nessa história toda, não é quem nós somos, mas quem Ele é, e nós conhecemos quem Ele é. Eu não quero passar por essa vida sem conhecer quem Ele é. É isso que a gente precisa saber. Eu não quero passar por nenhuma experiência espiritual na vida sem saber quem Ele é. É isso que nós precisamos. Nós precisamos desta revelação da glória de Deus.
da manifestação de Cristo cheio de graça e de verdade. Que o Senhor nos ajude em face aos inúmeros dilemas e desafios dessa vida. São muitos. E são muitas as nossas fragilidades, são muitas as nossas limitações, mas que o Senhor nos ajude nos revelando a Cristo no meio de tudo isso. Em meio a tudo isso que envolve a nossa vida. Tantas coisas, né? Difíceis, complexas, que nós mesmos, muitas vezes, né, vai além da nossa compreensão, da nossa limitação, mas que simplesmente Ele se revele, eu sou na nossa vida, que é o que vai fazer toda a diferença, para a glória do Seu nome, sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque eu quero dizer que me sinto honrado, Senhor, de ouvir esta palavra, de conhecer desta palavra e, Pai, em saber que isso é a nossa verdade também, que essa revelação, essa manifestação brotou no coração do Senhor. O desejo do Senhor é que venhamos a ser transformados de glória em glória, como diz a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela manifestação, Pai. Quando o Senhor se fez carne, quando o Senhor habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, é digno, como diz a Tua palavra, por morrestes e porque compraste com o Teu sangue para Deus, Pai, aqueles de todos os povos, tribos e nações, e os que constituíste, ó Pai, como reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta linda manifestação do Teu coração, da Tua graça, quando o Senhor se revelou, Pai, comovido no meio de nós, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, com os nossos dores, com os nossos sofrimentos. Obrigado, Senhor, por esta graça que também pode, nesta noite, encontrar a nossa vida e a vida daqueles que nos ouvem pela internet. Senhor, em nome de Jesus, que essa seja a verdade na nossa vida. Que o Senhor se revele pessoalmente a cada um de nós, nos chamando muitas vezes, como fizeste com Maria. Vem, para que a gente possa ouvir e sair ao Teu encontro, Senhor, em nome de Jesus. Pai, faz de nós, Senhor, testemunhas vivas, oculares da Tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Nós te pedimos. Amém e amém.